Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Passando aqui para gravar mais um vídeo para o canal Um Pouco de Tudo com Marilene Lopes, né? Nessa tarde eu quero compartilhar com vocês aqui algo que o Senhor falou no meu coração. E na última live que eu fiz, era para eu ter falado, né? Mas como eu já falei para os irmãos, é live teste, eu estou aprendendo agora. E eu comecei a ler os comentários dos irmãos e aí eu acabei deixando de falar isso para vocês. Por esses dias, né, irmãos, eu tenho procurado estar mais perto de Deus, né? A minha pessoa. É, me aproximar mais de Deus, porque Deus ele não se afasta de nós. Muitas das vezes nós nos afastamos dele, né? E eu tenho procurado me aproximar mais de Deus, conversar mais com ele. Eu fiz uma oração, como eu falei para os irmãos por esses dias, eu fiz uma oração a Deus, contando a ele algo que estava acontecendo comigo. E eu também não estava assim muito contente, né, irmãos, com alguns vídeos que eu estava postando aqui, porque eu sei para que Deus me chamou, eu sei qual é o meu chamado, sei que cada um sabe, né, sente no seu coração qual é o seu chamado. E também comecei a receber mensagem das minhas irmãs dizendo: irmã Marilene, o que está acontecendo? Né? Cadê? Eu gostaria que a irmã voltasse a falar mais da palavra de Deus, né? Eu gostaria que a irmã aplicasse mais o seu tempo trazendo versículos da Bíblia. E eu sempre falando para elas que eu não sei me expressar muito diante de uma câmera. É muito diferente de quando você está na igreja, né? Ali com o microfone na mão, ali você está no altar. É muito diferente aqui na frente da câmera. Mas aí eu orei ao Senhor, né? Comecei a orar ao Senhor e ele me fez lembrar de algo. Eu até comentei um pouco na live, mas vou falar aqui para vocês de quando eu comecei esse canal e eu prometi algo para o Senhor. Que eu poderia, na época era artesanatos e plantas, que eu poderia falar de artesanatos, que eu poderia falar de plantas, mas que eu ia ter sempre um espaço para estar falando algo da parte de Deus, né? E passou-se o tempo e eu postava outros tipos de vídeo. Não me achava assim encorajada, né? Para estar trazendo a palavra, para estar falando do Evangelho de Cristo aqui. E foi passando o tempo, eu ia postando outros vídeos, mostrando planta, louças. Andei reagindo a alguns vídeos, né? Andei fazendo alguns vídeos que quando eu terminava de fazer, de postar, até que davam muitas visualizações. Mas não foi para isso que eu abri o canal, né? Não foi. Eu abri o canal, eu falava para os primeiros que se inscreveram, eu vou começar falando de plantas, de artesanatos, mas vou estar sempre falando algo de Deus, falando o que Deus fez na minha vida, procurando encorajar pessoas, procurando falar do amor de Deus, porque enquanto muitos falam o contrário, eu acredito, continuo acreditando que Deus continua salvando, que Deus continua abençoando, que Deus continua libertando, curando. A prova disso foi algo que Ele fez na minha vida alguns dias atrás, né? Eu vou ter tempo daqui para frente. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, começou a haver uma mudança aqui no meu canal, né? Aí resolvi mudar o nome do canal. E coloquei Um Pouco de Tudo com Marilene Lopes, porque eu falei assim, daí eu posso falar das minhas coisas, mostrar os meus vídeos, que eu gosto de mostrar, às vezes eu limpando a casa. Eu até parei um pouco, porque eu não estou podendo fazer muito esforço esses dias. Mas mostrando ali os meus tapetes também que eu faço.
E, resumindo, eu mudei o nome do canal. Há 4 dias agora atrás, né? Há 4 dias eu fiz uma oração, eu orei ao Senhor. E eu falei para Ele, né? Senhor, tem momentos que eu sinto que não sou eu. É como se eu estivesse fazendo algo que não está te agradando, né? E fala comigo, Pai. Eu preciso, né, ouvir a tua voz. Até porque eu costumo consagrar a Deus tudo aquilo que eu faço, né? Então, o meu canal é uma das coisas que eu consagro a Deus. E aí orei ao Senhor, falei com Ele, e Ele me fez lembrar do que eu tinha prometido, que eu ia alcançar 100 pessoas, que era o meu sonho. Alcançar 100 pessoas. Se eu conseguisse alcançar 100 pessoas, para mim, eu ia começar a falar do amor de Deus. E eu consegui essas 100 pessoas, né, com muito custo, porque na época o canal era pouco conhecido, eu estava no Piauí. E comecei a, como eu já falei, postar vídeos, mas não cumpri com aquilo que eu falei para o Senhor. E esses dias eu senti no meu coração que estava na hora, sim, porque tudo tem o tempo certo, de eu mudar algumas coisas, acrescentar algo no meu canal. Eu falei para o Senhor que eu ia começar a todos os dias postar um vídeo falando do amor dele. Eu sei que não dá likes, né? Eu sei que não dá visualizações, mas ao mesmo tempo, o que o Senhor falou para mim? Que é Ele quem me sustenta, que é Ele que tem me sustentado, que Ele não tem me deixado faltar nada. Então eu não tenho que me preocupar, porque se eu alcançar uma pessoa falando do amor de Deus, já é válido, porque o Senhor tem me sustentado, não tem deixado faltar nada. Irmãos, até mesmo exames caríssimos que eu precisava fazer, o Senhor preparou. Então, quando eu vejo pessoas que dizem assim, eu estou aqui para fazer a obra de Deus, né? Que não é o meu caso ainda, não é um canal só de palavra. Mas a pessoa que prega a palavra de Deus e fica na plataforma se lamentando, né? Que nem chorando e dizendo que eu estou aqui fazendo a obra de Deus, vocês têm que me abençoar. Acredito que quando você se dispõe a fazer aquilo que Deus manda, Ele cuida de você. Eu acredito assim, né? Cada um tem o seu modo de pensar. E hoje pela manhã eu recebi uma mensagem de uma irmã, que é uma irmã que eu falo assim, que é a minha irmã de oração. E ela começou a falar comigo, e eu vi que ela estava rodeando muito nas mensagens. Depois ela me ligou, né? E falou assim, eu preciso falar algo para você. Eu quero saber cadê as mensagens da minha irmãzinha Marilene, aquela com quem eu aprendi tanto. E eu vou te fazer um pedido, saia dessas contendas, eu não quero mais você respondendo ninguém. Porque não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso que Deus te deu esse canal, e você sabe muito bem, né? Porque, irmã, as pessoas que nos amam de verdade é aquelas que cuidam de nós. Aí ela falando assim, eu assisti um vídeo, resposta seu aí para alguém, e eu fiquei muito preocupada. Eu falei, não é a minha irmã Marilene, não é a irmã com quem eu aprendi, com quem eu oro, com quem eu louvava, né? A irmã que eu via ministrando, não é essa irmã que eu estou vendo aqui, eu vou falar com ela. E eu falei para ela, não se preocupe, porque você só está confirmando o que Deus me falou há 4 dias ali. Eu dobrei o meu joelho ali no meu quarto, conversei com Deus e Deus falou isso. Você apenas está confirmando aquilo que Deus falou ao meu coração. Então eu quero falar nessa tarde para vocês que é muito perigoso quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir outras vozes, né? Quando nós seguimos caminhos que não são aquele para que Deus nos chamou. Eu vou ler aqui só 2 versículos. 1 Coríntios, eu vou ler aqui só o versículo 20 e o 24 do capítulo 7.
capítulo 7 de Coríntios. Eu vou ler o 20 e vou ler o 24, que diz assim, o 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. E o 24 diz assim, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Que o Espírito Santo de Deus fale o seu coração através desses versículos. Eu quero dizer para vocês que eu tomei essa decisão. E eu lembro que foi uma luta para mim conseguir ser inscrito. E eu vinha batalhando. Mas quando eu comecei, que eu mudei o nome do canal, que eu tomei a decisão que eu ia falar das coisas de Deus, eu já vi o meu canal crescendo um pouco. Mas ali eu fui adiando. Não, esse vídeo dá mais visualização. Não, esse vídeo dá mais visualização. E quando foi essa semana, o Senhor começou, semana anterior, né? Que hoje é segunda-feira. Isso começou na quarta-feira da semana passada. O Senhor começou a falar comigo. Sou eu que te abençoo. Sou eu que cuido de você. E eu queria compartilhar isso com vocês. Como é importante quando a gente ouve a voz de Deus. E eu comecei a ouvir a voz de Deus, né? E eu sei que outros dias, acho que há 2 semanas atrás, eu postei o vídeo agradecendo pelos 1.200. Aí a outra semana eu postei, acho que agradecendo já, porque estava chegando a 1.300 mais ou menos, né? Eu sei que eu fui olhar hoje, já passou de 1.400, então é mais ou menos 100 inscritos a cada semana. E eu louvo a Deus, né? Porque Ele está abrindo os meus olhos. E realmente, não foi para algum tipo de debate que o Senhor me chamou. Cada um tem o seu chamado. Tem as pessoas que estão aí para fazer esses embates, né? Mas o que eu conversei com Deus, né, foi diferente. Que eu ia estar aqui falando da palavra dele. É claro, irmãos, que de vez em quando a gente vai falar assim, porque tem horas que tem pessoas que falam coisas que não estão na Bíblia, né? E quando você vê, muitas das vezes você se entristece, né? Mas não está todo dia, né, naquela mesma situação. Eu fiz uma live, acho que antes de ontem, e eu comecei a falar sobre isso. E hoje eu estou aqui para falar para vocês o que Deus falou ao meu coração. E eu queria compartilhar para vocês, meus inscritos. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que gostam de ouvir as coisas de Deus, a palavra de Deus, porque nos últimos vídeos que eu postei falando do amor de Cristo, um dos vídeos que eu postei aí falando da volta de Jesus, eu ganhei aí mais de 30 inscritos e pessoas falando, glorificando a Deus, né? E eu fiquei muito feliz por isso. Então é isso, gente. Eu vou continuar aqui fazendo os meus vídeos, vou mostrar, eu gosto de mostrar limpando a casa, eu gosto de mostrar fazendo comida, né? Mas o principal agora aqui no meu canal, o assunto principal vai ser sempre estar falando do amor de Deus, das coisas de Deus, né? E eu creio sim que tem muitas pessoas que gostam de ouvir, né? Vou contar milagres que o Senhor fez na minha vida, vou contar testemunhos maravilhosos, vou falar das coisas de Deus. E como eu já falei, não vou dizer para vocês que eu não vou mais falar sobre pessoas que distorcem a palavra de Deus, porque tem horas, irmãos, que não tem como a gente deixar de lado. Mas vou estar sempre aqui falando do amor de Deus. Então era isso que eu queria compartilhar para vocês. Foi muito sério o que Deus falou no meu coração. E aos poucos eu vou falando para vocês. Creio que à noite, lá para umas 7 horas, se tudo der certo, eu vou fazer uma live,
falando a respeito do que está acontecendo em Israel, né? Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar por todos, pela Igreja do Senhor, né? Precisamos orar uns pelos outros, para que nós possamos passar por esses momentos difíceis, mas que são coisas que precisam acontecer para que se cumpra o que está escrito na palavra de Deus. Então fiquem, né, na paz do Senhor e se gostou do conteúdo, compartilhe, se inscreva, dê aquele joinha, né? E vamos ter mais conteúdo sobre esses assuntos, né? Orem por mim e eu estarei aqui orando por vocês. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.